meu nome é Aline Florner e hoje nós teremos aulas de língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Vamos para a batalha? Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras, como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. VUNESP 2017, TJ. Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor, a afirmação necessariamente verdadeira é: Ana é gerente. Item correto. Uma proposição composta pelo se, então, é falsa quando ocorre verdadeiro e falso. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Verdadeiro, se Ana é gerente. Falso, então Carlos é diretor. Proposição falso. IADES 2018 e GPREV. Sabendo que se Helena não mente, então possui caráter, assinale a alternativa que apresenta a inferência correta. Se Helena não possui caráter, então mente. Item correto. Para a equivalência da proposição condicional, temos duas possibilidades. 1. Negue os dois componentes e inverta a ordem, ou seja, volte negando. 2. Negue o primeiro componente, mantenha o segundo e troque o conectivo por ou. As possíveis equivalentes são: 1. Se Helena não possui caráter, então Helena mente. 2. Helena mente ou possui caráter. IADES 2018, CAL. João e Maria são assistentes administrativos, trabalham no CAL Brasil. Se a chefia imediata de ambos fez a seguinte afirmação: se João gozará de suas férias em janeiro, então Maria gozará de suas férias em fevereiro. Do ponto de vista da lógica matemática, João gozará de suas férias em janeiro e Maria não gozará de suas férias em fevereiro. É a negação dessa proposição? Item correto. Para negar uma proposição condicional, devemos manter o primeiro componente, negar o segundo e colocar o conectivo e. Afirmação: se João gozará de suas férias em janeiro, então Maria gozará de suas férias em fevereiro. Negação: João gozará de suas férias em janeiro e Maria não gozará de suas férias em fevereiro. IADES 2016, Polícia Civil. Se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. É correto afirmar que sua negação é: se o suspeito não está na cena do crime, a vítima não foi assassinada. Item errado.
Para negar uma proposição condicional, devemos manter o primeiro componente, negar o segundo e colocar o conectivo e. Afirmação: se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. Negação: o suspeito está na cena do crime e a vítima não foi assassinada. IADES 2014, CRQ 21. A proposição que logicamente equivale à negação de se não estudei, então não serei funcionário, é a seguinte: não estudei e serei funcionário. Item correto. Para negar uma proposição condicional, devemos manter o primeiro componente, negar o segundo e colocar o conectivo e. Afirmação: se não estudei, então não serei funcionário. Negação: não estudei e serei funcionário. Banca CESP, Polícia Federal, 2009. Um computador permitiu acesso à internet por meio de uma rede Wi-Fi padrão I3E 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para a transmissão de dados a taxas de até 11 MB. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de até 11 MB, essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi, e na medida em que um usuário se distancia do access point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir. Item correto. Padrão I3E 802.11b é um padrão Wi-Fi com portadora de frequência de 2,4 GHz e taxas de transmissão de até 11 MB. Essa é uma taxa máxima que, quando compartilhada com outros usuários na mesma rede sem fio, essa taxa de transmissão tende a diminuir, assim como com o aumento da distância do access point. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto. Podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é a função principal de um roteador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que computadores que utilizam o Linux não acessam computadores que usam o Windows, pois em uma rede de computadores não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferentes. Item errado. É possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador servidor e 4 computadores clientes. Item errado. Não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede. A única restrição é que seja mais de um computador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016.
Com relação às redes de computadores, é correto afirmar que Access Point é um dispositivo usado para a conexão de computadores em uma rede sem fio. Item correto. Access Point é realmente utilizado para conectar computadores a uma rede sem fio. Banca CESP, MDIC 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Índice e período são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pôde, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural, tem, singular. 4. Vem, plural, vem, singular. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. Os vocábulos prejuízo e atrai acentuam-se atendendo à mesma regra. Item correto. Prejuízo e atrai são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos. Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, TRE 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item errado. Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. Banca CESP, Ancine, 2012. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Indivíduo, diária e paciência são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. É correta a forma variante de grafia do vocábulo projeto de lei com hífen? Item errado. Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação. Projeto de lei, forma correta. Projeto de lei, forma errada. Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação. Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização. E aí, gostou do vídeo? Deixa um like e um comentário, isso nos ajuda muito.